A Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos que depois de pregar o evangelho para um eunuco etíope e o batizar, o apóstolo Filipe foi transportado, arrebatado ou teletransportado fisicamente para outro lugar. E foi esse tipo de experiência que Joshua Mill diz ter tido ao ser transportado pelo Espírito Santo enquanto ministrava na Flórida para a China. Eu estava fazendo algumas reuniões em Pensacola, Flórida, alguns anos atrás. E, enquanto estávamos nessas reuniões, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, e Deus realmente estava se movendo em sua glória. E uma noite, bem no final, enquanto eu estava ministrando do altar, senti o Espírito Santo vir sobre mim, e eu comecei a declarar a trasladação e o transporte dos céus para o terceiro céu, para as nações. Então eu comecei a falar isso na reunião. E é claro que eu estava crendo em Deus para todos os outros. E mais tarde, eu descobri que a esposa do pastor, ela realmente tinha tido uma visão do telhado da igreja abrindo e se desenrolando como uma lata de atum ou como uma lata de sardinha. E as pessoas estavam sendo elevadas através do teto para ter essas experiências no terceiro céu. E enquanto eu estava de pé, eu estava de frente para a igreja. Eu fui para o centro do corredor e levantei minhas mãos e comecei a declarar a trasladação e o transporte para o terceiro céu, para as nações. E quando eu comecei a declarar isso, eu estava com os meus olhos fechados e minhas mãos levantadas. Quando eu abri os meus olhos, eu estava fisicamente de pé. Eu estava dentro de um elevador cheio de chineses. Eles estavam sobre minhas axilas, eles estavam na minha frente, atrás de mim, os chineses estavam em todos os lugares. E eu estava neste elevador. As portas do elevador se abriram. E a primeira coisa que veio à minha mente foi, ótimo, estou tendo uma experiência celestial maravilhosa. A primeira coisa que me veio à mente foi, como eu vou voltar para a Flórida? Eu estava me sentindo fisicamente na China. Eu estava fisicamente na China. Eu via as pessoas fisicamente. Todas essas coisas ao meu redor não estavam lá quando eu fechei os meus olhos. E de qualquer forma, eu saí do elevador e esses pensamentos estavam passando pela minha mente. Eu comecei a orar no Espírito Santo e foi como se a glória da revelação tivesse vindo sobre mim. O Espírito de conhecimento simplesmente veio e começou a me mostrar onde ir e o que fazer. Eu fui direcionado para a rua, entrei em outro prédio, subi as escadas e quando eu entrei nesta sala, haviam várias pessoas que estavam lá reunidas, de mãos dadas, orando. Agora, não acredito que era uma reunião marcada. Não acredito que tenha sido uma reunião formal da igreja, com várias pessoas orando naquele prédio. Então, eu entrei e me juntei a eles. Eu não entendia uma palavra de chinês. Eu não conseguia entender, não conseguia falar, mas eu entrei e peguei em suas mãos. E comecei a falar em línguas. Comecei a me unir a eles. E eu me lembro de compartilhar esse testemunho, porque eu comecei a ministrar a eles desta maneira, apenas no dom de línguas. E lembro-me de compartilhar esse testemunho, anos depois, com uma senhora, a irmã Debbie, uma boa amiga de Ruth Heflin. E eu estava compartilhando com a irmã Debbie, e eu disse, eu não entendo a razão pela qual Jesus teria me enviado para esta situação, ou porque o Espírito Santo me impulsionou para esta experiência celestial. Porque no natural, eu realmente não entendia a plenitude do que estava fazendo. No natural, eu não via como eu poderia estar fazendo uma grande diferença na vida das pessoas. E me lembro da irmã Debbie me dizendo, ela disse, Joshua, nós vemos em parte, sabemos em parte, profetizamos em parte, e tudo sobre o reino da glória é que Deus está nos dando pequenos vislumbres dos céus. E é onde não vemos a plenitude disso imediatamente. Mas na perspectiva eterna das coisas, Deus está apenas juntando pequenas peças do quebra-cabeça e apenas nos colocando nos lugares certos, na hora certa. Deus está nos levando pelo seu Espírito e nos fazendo entrar em áreas que Ele gostaria que fôssemos, mesmo quando não entendemos a plenitude do que estamos fazendo. E foi isso que aconteceu comigo, naquela experiência de trasladação. Deus me levou fisicamente do ministério em Pensacola, na Flórida. Ele me elevou aos seus propósitos, me colocou na China, e na verdade foi a primeira vez que os meus pés estiveram no solo chinês. E eu acredito nisso, pois depois Deus abriu portas para a nação, colocando os meus pés no solo das nações.
E então, Deus me usou desta maneira, apenas para me juntar a eles em uma reunião de oração. No final da reunião de oração deles, eu comecei a distribuir cartões de visitas que estavam no meu bolso. E entreguei um cartão de visita a um homem. E então eu saí e acabei voltando pela rua para o lugar onde entrei. Voltei para o elevador, levantei as minhas mãos, comecei a louvar ao Senhor. Instantaneamente eu voltei para Pensacola, Flórida. Eu voltei e descobri que muitas pessoas naquela noite, na reunião, foram transportadas ao terceiro céu, tiveram visões de Jesus Cristo, ouviram Deus falar palavras maravilhosas, tiveram encontros com anjos e outras pessoas que foram transportadas para nações, foram transportadas para a África, para a Índia, para diferentes lugares do mundo. Foram fisicamente. Eu não estou falando apenas de um reino visionário ou apenas de um sonho. Foi um transporte físico para essas nações. E então, foi absolutamente incrível que isso estivesse acontecendo. Quando aconteceu, foi tudo tão glorioso. Eu realmente não conseguia falar imediatamente sobre isso, sabe? A Bíblia fala sobre aquelas pessoas que foram arrebatadas ao céu e elas não conseguiam falar sobre as coisas que viam. Elas não conseguiam falar sobre as experiências delas, por causa de terem muita glória. E então, foi realmente isso que aconteceu. Lembro que saímos para o restaurante depois e eu estava sentado lá, tentando compreender tudo o que aconteceu. E sabe, em sua mente você tenta descobrir como isso aconteceu no natural, como eu fui levado para aquela experiência, como eu fui transportado, como? Deus, como isso é possível? E o problema com Deus é que Ele nos leva além das possibilidades humanas, a menos que isso acabe com as possibilidades dos céus. E foi isso que aconteceu naquela noite. E várias semanas depois estávamos ministrando em Baltimore, Maryland. E recebemos um e-mail em nosso escritório de um homem chinês que nos agradeceu por ter ido e nos juntado a eles em sua igreja. Acho que era realmente uma reunião. E ao me juntar a eles naquela reunião de oração, ele me convidou para voltar a qualquer hora que eu quisesse. E Janet e eu ficamos chocados que tivéssemos conseguido isso. Que não só eu tive esse encontro, que aquilo realmente aconteceu no reino do Espírito e que fui transportado daquela forma, mas também recebemos a confirmação disso várias semanas depois. Então foi absolutamente incrível. E eu acredito que é apenas um sinal de Deus querendo nos trazer e nos elevar a lugares para os quais Ele nos chamou. E no reino do natural dizemos, bem, é impossível para Deus me levar a este lugar, ou é impossível para Deus me colocar nessa posição, é impossível para Deus me mover para esta arena. Mas sempre que Deus te chama, sempre que Ele coloca uma unção na sua vida, sempre que Ele coloca o seu chamado sobre você, então Ele será aquele que irá te levantar. A Bíblia diz que para Ele é a glória, e Ele é o levantador. E neste tempo, Ele está querendo nos levar às dimensões da bênção. Ele está querendo nos elevar às dimensões da glória, que nunca conhecemos. E podemos não entender a plenitude disso, podemos não ter a completa revelação, mas podemos confiar que, como vemos em parte, Deus sabe tudo. Ele vê a plenitude, e Ele está nos elevando para as coisas eternas da sua glória. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.